Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições no próximo dia 30. Saiba como ficam as bancadas partidárias no Senado após a eleição desse domingo. E 14 estados elegem governadores em primeiro turno. Olá, hoje é segunda-feira, 3 de outubro. O Senado Notícias está no ar. Os eleitores escolheram nesse domingo de primeiro turno das eleições de 2022, 27 parlamentares para o Senado. Nas eleições realizadas neste domingo, uma das escolhas dos eleitores foi para o Senado. Ao todo, foram 243 candidatos registrados para 27 cadeiras em disputa. Uma renovação de 1/3, ou um senador por unidade da federação. Pelo menos 13 senadores tentaram a reeleição. De acordo com dados do TSE, esta é a disputa mais concorrida para o Senado nos últimos 30 anos. A média foi de 9 postulantes por vaga. Conheça agora o resultado para o Senado nas eleições gerais de 2022, começando pela região norte. O Acre elegeu o candidato Alan Rick Miranda, do União Brasil, com mais de 150 mil votos. No Amazonas, Omar Aziz, do PSD, foi reeleito senador com cerca de 40% dos votos válidos. O Amapá reelegeu o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, com 195 mil votos e 47,85% dos votos válidos. No Pará, o senador eleito foi o candidato Beto Faro, do PT, com mais de 1.701.000 votos e 41,95% dos votos válidos. Em Roraima, Irã Manuel Gonçalves da Silva, do Progressistas, chega ao Senado com 118 mil votos e 46,43% dos votos válidos. Em Rondônia, Jaime Bagatoli, do PL, foi eleito com 292 mil votos e 35,84% dos votos válidos. No Tocantins, a candidata do União Brasil, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a Dorinha, foi eleita com 394 mil votos e 50,42% dos votos válidos. Na região Nordeste, começando pelo estado de Alagoas, o candidato Renan Filho, do MDB, foi eleito com 808 mil votos e 56,58% dos votos válidos. Na Bahia, foi reeleito o senador Otto Alencar, do PSD, com 57,95% dos votos válidos e 3.983.000 votos. No Ceará, Camilo Sobreira de Santana, do PT, foi eleito com 3.283.000 votos e 69,47% dos votos válidos. No Maranhão, Flávio Dino, do PSB, chega ao Senado com 1.796.000 votos e 61% dos votos válidos. Pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL, foi eleito senador com 705.000 votos e 41,86% dos votos válidos. Na Paraíba, o candidato Efraim de Araújo Moraes Filho, do União Brasil, conquistou 617.000 votos e foi eleito ao Senado com 30,81% dos votos válidos. Em Pernambuco, Maria Tereza Leitão de Mello, do PT, foi eleita com 2 milhões de votos e 46,18% dos votos válidos. No Piauí, os eleitores escolheram o ex-governador Wellington Dias, do PT, para o Senado com 926 mil votos e 51,15% dos votos válidos. Em Sergipe, o candidato Laércio José de Oliveira, do Progressistas, recebeu 309 mil votos e será o senador do estado com 28,54% dos votos válidos. No Centro-Oeste, no Distrito Federal, a ex-ministra Damares Alves foi eleita com 714 mil votos, ou 44,98% dos votos válidos. Pelo Goiás, foi eleito ao Senado o candidato Wilder Pedro de Moraes, do PL, com 798 mil votos e 25,25% dos votos válidos. No Mato Grosso, foi reeleito o senador Wellington Fagundes, do PL, com 823 mil votos e 63,52% dos votos válidos. Pelo Mato Grosso do Sul, a ex-ministra Tereza Cristina, do Progressistas, foi eleita com 829 mil votos e 60,86% dos votos válidos.
No Sudeste, pelo Espírito Santo, o ex-senador Magno Malta, do PL, foi eleito e volta ao Senado com 821 mil votos e 41,95% dos votos válidos. Minas Gerais escolheu Cleiton Condijo de Azevedo, do PSC, com mais de 4 milhões de votos para representar o Estado no Senado e 41,62% dos votos válidos. O Estado do Rio de Janeiro reelegeu o senador Romário, do PL, com 2 milhões e 300 mil votos e 29,17% dos votos válidos. Por São Paulo, o ex-ministro Marcos César Pontes, do PL, chega ao Senado com mais de 10 milhões de votos e 49,68% dos votos válidos. Na região sul do país, o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, foi eleito pelo Paraná com 1.952.000 votos e 33,51% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, o general Antônio Hamilton Martins Mourão, do Republicanos, atual vice-presidente da República, foi eleito para o Senado com 2.593.000 votos e 44,11% dos votos válidos. Santa Catarina escolheu o candidato Jorge Seif Júnior, do PL, com 1.484.000 votos e 39,79% dos votos válidos. Com esses 27 novos senadores, a composição de forças políticas no Senado vai se alterar no ano que vem. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Carla Benevides. Olá, Carla. Olá, André. Pois é, a composição desses 27 senadores que foram eleitos ontem, a composição partidária, ficou da seguinte forma: 8 senadores são do PL, 5 do União Brasil, 4 do PT, o PP, Partido Progressista, elegeu 3 senadores, o PSD, 2, o Republicanos, também 2, o MDB elegeu 1 senador, o PSB também elegeu 1 senador e o PSC também elegeu 1 senador aqui para essa composição a partir de 2023. Mas a composição completa do Senado para o ano que vem a gente só vai conseguir saber depois do segundo turno das eleições. Por quê? Porque há 5 senadores que estão disputando o segundo turno para cargos de governador de estado. São eles Jorginho Melo, em Santa Catarina, Eduardo Braga, no Amazonas, Rogério Carvalho, em Sergipe, Rodrigo Cunha, em Alagoas, e Marcos Rogério disputa o governo de Rondônia. Se esses senadores forem eleitos, muda bastante a composição partidária, porque nem sempre os suplentes são do mesmo partido do titular do cargo. Então, para a gente conhecer como será o Senado de 2023, a gente precisa esperar aí, André, o segundo turno das eleições. Carla, muito obrigado pela entrevista. E nós vamos conversar agora com um dos senadores eleitos nesse domingo. É o representante do Maranhão, do PSB do Maranhão, o senador Flávio Dino, a quem eu agradeço pela oportunidade dessa entrevista. Tudo bem, senador? Um prazer falar com você, André. Saudar você, toda a equipe da TV Senado e todos aqueles que nos acompanham. Senador Flávio Dino, eu queria que o senhor falasse um pouco, dessa sua vitória e também do que o senhor traz como planos, como iniciativas para o seu mandato no Senado a partir de 2023. Tivemos uma votação muito importante, muito expressiva, quase 63% dos votos, mais de 2 milhões de votos, um recorde no nosso estado. Fiquei muito feliz, muito grato ao povo do Maranhão e, por isso mesmo, a primeira linha de atuação prioritária é exatamente servir ao meu estado, ajudando a trazer investimentos públicos para o nosso companheiro Carlos Brandão, que foi reeleito também em primeiro turno ao governo do estado, possa dar continuidade aos programas sociais, às políticas públicas que nós implementamos aqui quando exercia o governo do Maranhão. Em segundo lugar, ser um mediador para que o governo federal e as grandes empresas do nosso país olhem para o nosso estado, para o Maranhão. No que se refere à atuação legislativa, o primeiro projeto de lei, sem dúvida, é para acabar com qualquer tipo de desvio de recurso federal por intermédio do chamado orçamento secreto. Isto é uma imoralidade, uma indecência,
Isso leva a desperdício de dinheiro público federal e leva também a processos criminais contra muita gente que está se apropriando indevidamente desse poder de emendamento ao orçamento. E também, claro, leis que possam ajudar o nosso país no que se refere à segurança pública, sistema de justiça, distribuição de renda, desenvolvimento regional. Fizemos, por exemplo, um vigoroso programa de segurança alimentar no Maranhão, que pretendo propor como projeto de lei para todo o país. Senador Flávio Dino, o senhor vem da experiência no governo do Maranhão por 2 mandatos e antes esteve também à frente da Embratur e também como deputado federal, representando também o Maranhão. Mas o senhor tem uma experiência também no judiciário e o senhor esteve à frente de uma entidade como a AJUF, né, a Associação dos Juízes Federais. E nesse tempo que se questiona muito o ativismo judicial, se critica muito, que espécie de contribuição o senhor pretende trazer, que iniciativa quanto a isso? Em primeiro lugar, como o senhor vê essa questão do ativismo judicial e o que pode ser feito, o que o senhor pretende fazer nesse campo? Eu creio que o Poder Judiciário tem acertado muito mais do que errado no Brasil. Veja que nós só tivemos eleições democráticas e com resultado respeitado, graças a Deus, por intermédio da atuação firme do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu não sou daqueles que veem o Poder Judiciário como um problema, eu vejo como uma solução. Evidentemente, como toda instituição humana, há falhas, há imperfeições, e nós precisamos cuidar, sobretudo, da qualidade das leis. Leis de melhor qualidade levarão a que haja menos polêmicas jurídicas e, com isso, um intervencionismo menor por parte do sistema de justiça. Por outro lado, André, quando eu fui deputado federal, apresentei um projeto de lei que até hoje tramita, que visa instituir os mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, mandatos de 11 anos. Creio que também é uma tese importante, porque alinhará o sistema de justiça com as melhores práticas internacionais. Senador Flávio Dino, parabenizo o senhor pela votação e espero que o senhor faça um bom trabalho aqui no Senado. Muito obrigado. Se Deus quiser, muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado especialmente ao povo do Maranhão. E alguns senadores eleitos se manifestaram após a vitória. Vamos conferir. Fazer as grandes discussões que o Senado não pode mais se afastar delas. A reforma do Código Penal tem que ser de verdade. Vamos fazer uma revisão também no Estatuto do Idoso. Nós também queremos fazer um grande pacto pela criança. Primeiro projeto de resolução, a criação de uma comissão permanente da criança e do adolescente dentro do Senado Federal. Da mesma forma que eu me dediquei como governador, me dedicar como senador para corresponder à confiança do povo cearense. E foi uma campanha limpa, uma campanha bonita, uma campanha alegre, uma campanha de propostas. Muitas vezes a gente pedindo a Deus serenidade pelas agressões que nós sofremos, pela difamação que nós sofremos, mas eu sempre acreditei em muita força do povo e na justiça de Deus. Eu acho que isso nos dá uma responsabilidade muito grande, né, de estarmos representando o Rio Grande do Norte no Senado da República. Nós temos a dimensão dessa estatura, dessa missão que nós vamos desempenhar e eu asseguro a vocês que meu compromisso é trabalhar muito, é ser alguém que vai honrar e dignificar o voto dos potiguares. Meu compromisso com a Paraíba, Pedro, será entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. É essa a minha vontade, é isso que eu estou disposto, é isso que eu estou energizado. O tema da saúde, ele é diferenciado. O tempo não é o mesmo para quem está desse lado aqui da bancada ou vocês que estão nos escutando e quem está na fila de um hospital. Mostrou que o povo do Espírito Santo não tem memória curta. O meu legado estava presente na mente de todo mundo, né? E durante esses 4 anos eu não me calei em nenhum momento. Vou cumprir o meu mandato com toda a dignidade, com toda a coragem que o povo espera da minha parte. Coragem, graças a Deus,
Eu tenho. A população avaliou muito bem isso, né? Vocês sabem tudo que foi a campanha. Nós visitamos todos os municípios, os 141 municípios teve a presença nossa lá. Cada ida a ouvir a comunidade, né? E acima de tudo levar a esperança. Vamos então conhecer um pouco mais 5 desses 27 senadores eleitos ontem. É o nosso primeiro quadro com perfis dos novos representantes dos estados no Congresso que vamos exibir durante esta semana. Alan Rick vai compor a bancada do Acre no Senado Federal. Ele é filiado à União Brasil e tem 45 anos. É formado em jornalismo. Já ocupou o cargo de deputado federal. Um novo representante vai compor a bancada de Alagoas no Senado Federal. Renan Filho, do MDB, tem 42 anos. É formado em economia. Foi governador do estado de Alagoas, deputado federal pelo mesmo estado e prefeito de Murici. Davi Alcolumbre continua a compor a bancada do Amapá. Filiado à União Brasil, tem 45 anos. Já ocupou os cargos de vereador e deputado federal. Atualmente é senador, tendo sido presidente do Senado Federal. Omar Aziz continua a compor a bancada do Amazonas no Senado Federal. Filiado ao PSD, tem 64 anos. Formado em engenharia civil, atualmente é senador. Já exerceu os cargos de governador, vice-governador, vice-prefeito e deputado estadual. Otto Alencar continua a compor a bancada da Bahia. O parlamentar do PSD tem 75 anos. É formado em medicina. Atualmente é senador da República. Já exerceu os cargos de governador da Bahia, vice-governador e deputado estadual. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, ex e atual presidentes do Brasil, vão disputar o segundo turno das eleições no próximo dia 30. Veja os resultados da apuração da votação de ontem para presidente da República. O segundo turno ficou definido na noite de domingo, quando não havia mais possibilidade matemática de um candidato ter a maioria dos votos válidos. O TSE já totalizou a apuração de 99,99% das sessões eleitorais. O ex-presidente Lula chegou à frente, com 48,43% dos votos, e o presidente Bolsonaro em segundo, com 43,20%. Os candidatos se pronunciaram após a divulgação de que haverá segundo turno. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Lula, aquele debate não valeu muito, porque aquele debate, sabe, tinha gente estranha. Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos, do nosso período de governo, da qualidade de vida do povo, da alegria do povo com o que o povo vive hoje. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. 15 candidatos a governador foram eleitos em primeiro turno, incluindo o do estado do Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país. No Acre, Gladson Cameli, do Progressistas, foi reeleito. No Amapá, Clécio, do Solidariedade e ex-prefeito de Macapá, levou no primeiro turno. Também no primeiro turno, Eumano de Freitas, do PT, saiu vitorioso no Ceará. Na capital do país, reeleição de Ibanez Rocha, do MDB. Em Goiás, reeleição também para Ronaldo Caiado, do União Brasil. No Maranhão, vitória do atual governador Carlos Brandão, do PSB. Reeleição em primeiro turno para Mauro Mendes, do Mato Grosso. Em Minas Gerais, reeleição de Romeu Zema, do Novo. No Paraná, reeleição de Ratinho Júnior, do PSD. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, se reelege no primeiro turno. Rafael Fonteles, do PT, ganha no Piauí. Cláudio Castro, do PL, reeleito no Rio de Janeiro.
reeleição também para Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte. Em Roraima, reeleição de Antônio Denário, do Progressistas. E no Tocantins, outro reeleito, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Nos outros 12 estados do Brasil, a decisão do novo governador ficou para o segundo turno. Vamos ver quais são. Em Alagoas, o atual governador Paulo Dantas, do MDB, disputa o segundo turno contra o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, que disputa a reeleição, enfrenta o senador Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia, Jerônimo, do PT, enfrenta Semineto, do União Brasil. No Espírito Santo, disputam Renato Casagrande, atual governador do PSB, e Manato, do PL. No Mato Grosso do Sul, a disputa no segundo turno será entre Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba, o atual governador João Azevedo, do PSB, está na disputa contra Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco, a deputada federal Marília Reis, do Solidariedade, vai para o segundo turno contra Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, o deputado federal Onyx Lorenzoni, do PL, enfrenta Eduardo Leite, do PSDB. Em Rondônia, o atual governador Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, disputa com o senador Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina, vão para o segundo turno o senador Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Em Sergipe, o senador Rogério Carvalho, do PT, enfrenta Fábio, do PSD. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo turno entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. Acompanhe agora como foi o dia do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, no domingo de eleições gerais no Brasil. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, votou no início da tarde em uma escola do bairro São Bento, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele enfrentou uma longa fila por cerca de 2 horas antes de votar. Mesmo assim, fez questão de elogiar a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas e chegou a revelar, em parte, para quem daria o seu voto. É um momento muito importante para a democracia brasileira. As urnas eletrônicas demonstram sua efetividade, a justiça eleitoral a sua competência. Quero fazer uma homenagem a todos os servidores da justiça eleitoral e que prevaleça a democracia. Aqueles que vencerem têm uma grande responsabilidade, aqueles que forem derrotados é importante que reconheçam os vencedores e o resultado das urnas. Vai votar em quem para presidente? O voto é secreto, né? Eu vou votar nos candidatos do meu partido, o senador Alexandre Silveira, o governador Alexandre Calil, a diversos partidos. Depois de votar em Belo Horizonte, o senador acompanhou a apuração na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Na capital do país, o domingo de eleição, como nos demais estados, foi marcado pela expectativa de eleitores, pelos resultados e pela compreensão com as filas em nome do direito de votar. Bem cedo, as filas já se formavam nas sessões. Houve que não encontrasse o local onde votou na última vez, mas sempre aparecia alguém para ajudar. Nesta escola da Asa Norte de Brasília, um público bem variado esperava com paciência a hora de mostrar a identificação e depois de deixar o celular com os mesários e partir para a urna com gosto de cidadania. Mas afinal, por que votar? Uma sensação boa, né? De renovação, de exercer meu papel como cidadã, né? A sensação de que eu tô, né, fazendo o meu papel como cidadão, como brasileiro. Voto porque eu tenho para ver se consegue mudar um pouquinho o país, né? As eleições aí. Quem saiu de casa hoje pensando, puxa, vou votar para presidente, não imagina o quanto foi a luta dos brasileiros que de 1960 até 1989 não tiveram esse direito. Numa unidade de ensino da Estrutural, santinhos e panfletos espalhados pelo chão davam mostras de que ainda não nos livramos de velhos hábitos que a Justiça Eleitoral procura combater, mas que a cada eleição se repetem. O que fazer? Em algumas zonas eleitorais, o número de votantes por sessões parecia ultrapassar a capacidade dos mesários atender a todos com rapidez. Nada, porém, que abalasse a determinação de quem fazia questão de contribuir para a democracia. Eu vou votar para presidente hoje. Qual a sensação que dá?
de cumprir com um dever que é meu, que eu quero o melhor para o Brasil. Tem que pleitear o que a gente interessa, né? Para melhorar, né? Tentar melhorar, né? Não, eu vou votando porque eu quero exercer a minha cidadania. Entendeu? Faço questão de estar aqui hoje. Dia de votar para presidente. A grande maioria dos 150 milhões de eleitores jovens não lembra nem poderia lembrar quanto custou conquistar esse direito. É por isso que hoje, na festa da democracia, nós vemos tanta gente sorrindo, tanta gente cumprindo com a sua obrigação cívica. Agora chegou a minha vez. Durante todo o domingo, alguns relatos de confusão foram registrados em cidades brasileiras e no exterior. Em Goiânia, um eleitor foi preso depois de quebrar a urna eletrônica a pauladas. Segundo a Polícia Militar, ele foi levado para a Polícia Federal e aparenta ter problemas psicológicos. A tela e os botões foram quebrados, mas a mídia que registra os votos não foi atingida. A urna foi substituída e os dados já registrados recuperados. 2 policiais foram baleados enquanto faziam a segurança da votação numa escola em São Paulo. Os atiradores fugiram e 2 suspeitos foram presos horas depois. Os policiais estão em estado grave. O policiamento foi reforçado na escola com a chegada da Polícia Federal. Em Salvador, um homem foi preso depois de fazer ofensas racistas à mesária, que chamou de negra incompetente. Testemunhas afirmaram que ele estava irritado com a demora na fila e disse que se fosse negro, gay ou índio, já teria conseguido votar. Em Genebra, na Suíça, eleitores de Bolsonaro e Lula se desentenderam durante a votação. A polícia local foi chamada para intervir e evitar um confronto físico. E em Lisboa, a Polícia Federal flagrou um homem tentando votar 2 vezes. Ele foi autuado e vai responder por crime eleitoral. Ele alegou que entendeu de forma errada os comandos e votou de novo, quando a urna já estava liberada para o eleitor seguinte. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. A Polícia Federal informou que a urna foi inviabilizada e a votação continuou com cédulas impressas. Em Brasília, eleitores se concentraram em frente ao Congresso. No fim do dia, um grupo de cerca de 150 pessoas, segundo a Polícia Militar, se reuniu no gramado da esplanada dos ministérios. As polícias do Senado e da Câmara se posicionaram e bloquearam o acesso ao Congresso para evitar qualquer tentativa de invasão. Uma barreira de policiais ficou no acesso à rampa. Todo o gramado do Congresso foi isolado. Até cães foram usados no esquema de segurança. Logo após a apuração confirmar matematicamente a ocorrência de segundo turno na eleição presidencial, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, agradeceu a todos que contribuíram para que o processo democrático transcorresse em clima de paz e tranquilidade. Nós tivemos um dia inteiro de eleições na absoluta tranquilidade, o que não significa, obviamente, que não houve intercorrências, como em qualquer outra eleição, mas chegamos ao final desse dia com a certeza de que a Justiça Eleitoral cumpriu novamente a sua missão constitucional de garantir segurança e transparência nas eleições. A sociedade brasileira demonstrou a sua grande maturidade democrática. As eleitoras e os eleitores se dirigiram às sessões eleitorais, votaram, escolheram os seus candidatos em absoluta paz e absoluta segurança. Agradeço todos aqueles que, de uma forma ou outra, participaram dessa grande festa da democracia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.